Quero que por um momento você deixe de lado o que sabe sobre o ChatGPT ou as imagens feitas por computador. Isso é um jogo paralelo ao que está acontecendo agora mesmo nos escritórios fechados de Washington e nos bunkers de Tel Aviv. E não tem nada a ver com criar imagens ou vídeos super realistas, tem a ver com a sobrevivência das nações. Este é o maior evento econômico e militar desde 1945. Há um relatório que compara o que os Estados Unidos estão fazendo hoje com o famoso Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. E há um dado que chama a atenção nos relatórios financeiros globais, que coloca Israel, um país minúsculo em território, acima de potências europeias que têm séculos de história. Como é possível que uma nação de apenas 77 anos, cercada de inimigos, esteja agora mesmo sentada à mesa dos inimigos? Como uma nação cercada por inimigos pode se sentar à mesa deles? Hoje vamos falar de dinheiro, de segredos militares, como o polêmico sistema Papai está em casa, e da verdadeira hierarquia mundial que está se formando neste exato momento. Vamos falar de segredos militares, do polêmico. Hierarquia que está se formando agora mesmo nos Estados Unidos. É um investimento estimado, ouça bem, de 500 bilhões de dólares. Todo esse dinheiro será direcionado para criar o maior centro de dados do mundo, que consumirá a mesma quantidade de eletricidade ou talvez mais do que uma cidade convencional. Eles não fazem isso para que você tenha um assistente melhor no seu telefone ou para termos melhores ferramentas em nossos computadores. Eles fazem isso porque quem tiver algo chamado inteligência artificial geral, a famosa inteligência artificial geral, quem a tiver primeiro, conquista a hegemonia mundial. É aqui que entra o que quero compartilhar hoje. Nesse mapa de gigantes, onde os Estados Unidos colocam o capital e, por outro lado, a China está impondo a manufatura, há um ponto indispensável no Oriente Médio chamado Israel. Vamos aos dados, porque eu sei que vocês buscam a verdade numérica e não opiniões. Israel tem 1,8 milhão de habitantes, tem 77 anos de existência moderna. Não tem recursos naturais importantes, não tem água de sobra e vive sob ameaça constante. Rodeado por 14 países árabes que buscam sua queda de uma forma ou de outra. Hoje, segundo o último relatório do Ecossistema Finais de 2025, Israel investiu 7,9 bilhões de dólares em inteligência artificial em um ano. Ouça este dado: 47% de todo o capital que entra na tecnologia israelense vai direto para empresas de inteligência artificial. Isso permite que você entenda o quão importante isso está se tornando, não só para o mundo, mas também para Israel, em tudo o que tem a ver com inteligência artificial, que simplesmente está revolucionando o nosso mundo. Enquanto a Europa se dedica a regular com leis que freiam o desenvolvimento, Israel está criando a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia. É um manual de instruções para a estagnação burocrática. Enquanto isso, em Tel Aviv, a necessidade existencial elimina a burocracia. Vamos visualizar o mapa, olhem o tamanho da França ou da Alemanha, agora olhem o de Israel. Este pequeno país minúsculo no Oriente Médio está entre os 5 melhores do mundo em desenvolvimento de inteligência artificial, competindo lado a lado com os Estados Unidos. E permita-me explicar como Israel consegue isso, porque não é sorte. 95% dos funcionários do setor de alta tecnologia em Israel usam ferramentas de inteligência artificial de verdade. Dos funcionários do setor de tecnologia israelense usam ferramentas de inteligência artificial. Uma das razões pelas quais isso acontece é por causa do exército. Ao contrário de outros países,
onde os jovens gênios vão para as universidades estudar teoria, aqui homens e mulheres entram obrigatoriamente em unidades como a 8200 ou o programa Talpio. Aos 19 anos, eles não estão fazendo tarefas escolares, estão programando algoritmos de defesa antimísseis. Em Israel, o serviço militar não é considerado apenas alguns anos em que simplesmente se deixa a vida de lado para se dedicar a cuidar de um país. Servir em Israel é considerado quase como uma universidade, onde os jovens entram para se especializar em diferentes áreas de acordo com as necessidades do Estado israelense. Isso cria o que chamamos de soberania algorítmica. Israel decidiu que não pode depender do software de mais ninguém para sobreviver. Essa mentalidade militar de que falhar não é uma opção é a que depois é transferida para as empresas civis. Agora vamos para o aspecto mais importante, o uso militar. Se você revisar a documentação sobre como as forças de defesa israelenses integraram a inteligência artificial no campo de batalha atual, vai ficar muito surpreso. É preciso ser preciso com isso. Não estamos falando de robôs atirando sozinhos. Estamos falando de processamento de dados em uma velocidade que o cérebro humano não consegue acompanhar. Existem sistemas como o Avessorá, o Evangelho, que processam quantidades massivas de informações. É preciso identificar edifícios utilizados por combatentes inimigos. Mas há um desenvolvimento específico que gerou muito debate e que mostra a capacidade técnica de reconhecimento. Esse sistema é conhecido como Onde está o Papai? Onde está papai? Eu sei, não parece um nome sério para um sistema militar, mas talvez seja parte da ironia ou do humor negro típico do soldado israelense. E algo importante que eu quero te dizer agora. 45% das pessoas que assistem meus vídeos não estão inscritas. Acham que estão, mas na verdade não estão, então confira se você está inscrito. Basta tocar o botão e também tocar o ícone do sininho, isso permite que você saiba quando eu postar um novo vídeo. Segundo relatórios de inteligência, este software Onde está o Papai foi projetado para rastrear indivíduos específicos. A inteligência artificial monitora sinais de padrões de movimento e alerta os sistemas operacionais no momento exato em que o alvo entra em uma estrutura específica, geralmente sua casa, sua residência. Isso demonstra um nível de vigilância persistente e reconhecimento de padrões que nenhuma outra força militar implantou até agora nessa escala. Como Israel, muitas pessoas das notícias que compartilho com vocês, muitos se perguntam, como é possível que Israel saiba e se infiltre tão profundamente, por exemplo, em Gaza ou na própria Síria? Bem, não, muitas vezes se trata de espiões, muitas vezes são drones, que com suas câmeras de alta tecnologia, somadas à tecnologia de inteligência artificial com a qual estão equipados, são capazes de rastrear alvos desde as alturas. Não apenas porque identificam seu rosto, mas porque foram treinados com muitas informações para reconhecer formas de caminhar, formas de ficar em pé, formas de se vestir, formas de cumprimentar, etc, etc. Diferentes padrões que permitem a eles ir aprimorando e triangulando as localizações específicas de várias pessoas que estão na lista como inimigos potenciais do Estado de Israel. E não é só isso. Também é utilizado reconhecimento visual avançado nos postos de controle e fronteira, onde câmeras de alta fidelidade com inteligência artificial podem identificar comportamentos suspeitos, armas ocultas, analisando microgestos e anomalias térmicas em tempo real, muito antes de um soldado humano perceber o perigo. A isso se soma a robótica, o uso de unidades como os cães-robôs Vision 60 e os drones híbridos Roster. Eles estão revolucionando tudo o que o exército israelense faz no campo. Por exemplo, quando falamos dos famosos túneis de Gaza, o famoso metrô de Gaza. Se você ainda pensa que há soldados se arrastando entre as masmorras, entre os canos e o desastre que ficou lá em Gaza, expondo seus caminhos, então está muito enganado. Disso cuida a tecnologia, disso cuidam os robôs. E esses não são brinquedos, são plataformas que entram nesses túneis de Gaza antes de qualquer soldado. Mapeiam a área em 3D, detectam armadilhas explosivas
e transmitem áudio e vídeo em tempo real. A tecnologia está substituindo a exposição humana nos ambientes mais letais, tornando os resultados exponencialmente muito mais eficazes. Mas a sobrevivência de Israel não é apenas evitar mísseis, é também gerenciar os recursos em um deserto superpovoado, e é aqui que os dados voam. Também a cabeça. Consegui descobrir que a cidade de Jerusalém conseguiu reduzir seus tempos de trânsito em 47. Como ela faz isso? Não construindo mais ruas porque não tem para onde. Simplesmente usaram a tecnologia de inteligência artificial nos semáforos e no sistema de trem leve para prever o fluxo de tráfego antes que aconteça o congestionamento. Ou como Tel Aviv está lidando com a questão da água, acabaram de completar a instalação de 250 mil medidores inteligentes, tem uma taxa de implementação de 100%, uma inteligência artificial detecta se há um vazamento de água em um cano subterrâneo em tempo real, numa região onde a água vale mais que ouro. A inteligência artificial está garantindo que nenhuma gota seja desperdiçada. Os mesmos esforços buscam aplicar a inteligência artificial à reconhecida irrigação israelense, tecnologia que já existe há anos e fez o deserto florescer. Permitiu que Israel pudesse cultivar no deserto, um deserto que por 2000 anos esteve totalmente árido. Em 77 anos, nada de bom foi produzido no deserto de Negev. Diferentes regiões de Israel conseguiram não apenas florescer, mas também cultivar ali uma grande variedade de frutas e alimentos. O sistema de irrigação mais tecnológico está sendo integrado. Inteligência artificial, que permite controlar a quantidade de água em uma determinada área. Permite medir em tempo real a umidade, a quantidade de sol, a quantidade de vento, e isso faz com que seja otimizada literalmente cada gota que é fornecida à terra. Isso é fazer o deserto florescer com código, mas seria um erro e uma injustiça pensar que toda essa capacidade de cálculo serve apenas para a eficiência e o conflito. A mesma tecnologia que identifica uma ameaça na fronteira está salvando vidas nos hospitais de Tel Aviv e Jerusalém. Agora mesmo quero dar exemplos concretos para vocês. Vejam o que faz a empresa israelense IDOC. A inteligência artificial desenvolvida por eles analisa exames cerebrais de tomografia em tempo real. Se você, por exemplo, chegasse a um hospital com início de derrame cerebral, a inteligência artificial alertaria o radiologista antes mesmo que o médico e humano abrisse o arquivo. Isso reduz o tempo de tratamento de horas para minutos e, em um derrame cerebral, como muitos sabem, o tempo é indispensável, hein? O tempo é vida. Ou temos este outro caso da Orcan, fundada pelos mesmos gênios por trás da tecnologia de direção autônoma. Eles criaram um pequeno dispositivo que é colocado nos óculos de pessoas cegas ou com visão limitada. A inteligência artificial literalmente lê o mundo para eles. Ela sussurra no ouvido deles o que diz o cardápio, o que diz uma nota de quantas são as moedas que tem na mão ou quem está parado na frente deles. Isso também é o que Israel está fazendo agora mesmo. Não é só defesa, como neste exemplo, usar a visão computacional para devolver a dignidade e a autonomia às pessoas. Voltando à segurança, estamos a poucos dias do lançamento operacional do Iron Beam, o raio de ferro, que estará disponível oficialmente em 30 de dezembro deste ano de 2025. Isso muda a equação econômica do Oriente Médio. Hoje, cada vez que um foguete barato é disparado contra Israel, o sistema de defesa precisa usar um interceptador que custa $50 mil. É claramente uma guerra de desgaste econômico. O Iron Beam é um laser de alta potência guiado por inteligência artificial. Literalmente, ele se conduz sozinho. Custo por disparo de aproximadamente $3 a $4. Energia elétrica concentrada. Enquanto houver eletricidade, há munição. É uma mudança de paradigma que nenhuma potência europeia tem operacional até agora no nível que Israel possui. Somente um sistema semelhante existe no Reino Unido, mas só estará operacional formalmente em 30 de dezembro, Israel. A leitura geopolítica é clara. O mundo está se dividindo entre aqueles que criam a tecnologia e aqueles que a consomem. Israel, com seus 77 anos,
decidiu que a inteligência artificial passa a se constituir em um recurso não natural mais valioso. Pense que metade do investimento que Israel faz em todos os setores anualmente está sendo destinado ao desenvolvimento da inteligência artificial. A necessidade foi a mãe dessa invenção acelerada. E quero encerrar com um paradoxo que se observa muito daqui. Lembrem-se de que muitas vezes os mesmos países que condenam publicamente Israel nos fóruns internacionais estão silenciosamente fazendo fila para comprar sua tecnologia de defesa, seus sistemas médicos e sua cibersegurança. Porque, no final das contas, a retórica é política, mas a segurança é uma necessidade. Quero que você deixe sua opinião aqui embaixo sobre esse paradoxo. Por que vocês acham que o mundo condena Israel? Em público por se defender, mas em privado fazem fila para comprar sua tecnologia de defesa. É moralidade de verdade ou é simplesmente porque não suportam ver um país pequeno se sobressaindo? Quero ler os comentários de vocês. Certo, no fim, a história lembrará de quem entendeu o século XXI, não de quem tinha mais terras ou petróleo. A verdadeira fronteira de uma nação já não está no mapa, mas sim na sua capacidade de processar a realidade antes dos outros. A Europa regula o passado, Israel, por necessidade, é obrigado a inventar o futuro para que o mapa sob seus pés não seja apagado. Não saia sem deixar seu like, se inscreva e ative o sininho. Nos vemos.